Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 46, diz assim: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-lo junto a si e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. Diga amém. Podeis tomar assento neste mesmo espírito, adorando a Deus. Nós vamos falar sobre o seguinte tema: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Eu li aqui esta passagem bíblica e é um incidente dramático e impressionante. Sem sombra de dúvidas, é um quadro verídico sobre o maior no reino dos céus, ou no reino de Deus. E é interessante notar que nesse quadro, Jesus não coloca um teólogo para nos trazer uma lição de teologia, porque teologia não traz humildade para ninguém. Pelo contrário, eu conheço muitos teólogos que se acham, né? Eu me lembro de um que nós estávamos numa escola bíblica e ele se levantou e disse: olha, Deus é o nosso cavalo e nós vamos para o céu montado em Deus. Aí levantou um pastor veterano e disse: irmão, pare por aí, senão você vai cair do cavalo. Ou seja, teologia não traz humildade para ninguém. Mas nesse quadro Jesus não colocou também um pedagogo para nos trazer uma lição de pedagogia, porque pedagogia também não dá humildade para ninguém. Nesse quadro, Jesus não colocou um filósofo para nos trazer uma lição de filosofia. Filosofia não gera humildade para ninguém. Ainda eu digo que nesse quadro, Jesus não colocou um escriba para nos trazer uma lição de escrituraria, porque os escribas eram homens extremamente sábios entre o povo. Por isso, escribas, ou seja, os escriturários. Mas pastor, quem foi que Jesus colocou nesse quadro para nos trazer uma grande lição de humildade? Olha para cá. Jesus colocou um menino, dando uma lição aos discípulos, que aquele que não se fizer, que não se tornar como uma criança, jamais entrará no reino de Deus. E quando a gente lê esse acontecimento aqui, irmão, a Bíblia diz que suscitou-se entre eles uma discussão. Olha para cá, era uma disputa acirrada. Cada um batia no peito e dizia: não, dentre todos vocês, eu sou o maior. Cada um disputava entre si, querendo ser o maioral.
A disputa estava acirrada. A Bíblia diz: suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Eu acredito, irmãos, que o primeiro que se levantou foi Pedro. A Bíblia diz que Pedro era afoito, era tirado. Acredito que o Pedrão levantou e diz: ó, pera aí, gente, maior aqui sou eu. Ah, Pedro, prova-nos então. Eu provo. Vocês lembram quando Jesus perguntou para a multidão quem seria o Filho do Homem? E a multidão não teve resposta. Eles diziam: é um profeta. Outros diziam: é Jeremias. Aí perguntou para nós, e eu respondi afirmativamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus naquela hora até me elogiou. Então eu sou o maior. Pedrão batia no peito e dizia: eu sou o maior. Eu acredito que Pedro ainda estava falando quando João interpelou e disse: espera aí, Pedro, maior aqui sou eu. Mas por que, João? Porque quem é que declina no seio do seu Senhor? A Bíblia diz, irmão, que João era o discípulo amado, que declinava a sua cabeça no seio de Jesus. Eu disse: não, peraí, Pedro, maior aqui sou eu. Eu que deito no colo do mestre, eu sou o maior. Acredito que João ainda estava falando quando Judas reivindicou e disse: espera aí, gente, aí eu não aceito. Pedro não é o maior aqui, João também não. João, o maior aqui sou eu, porque eu sou o tesoureiro. E os irmãos sabem que o tesoureiro é uma grande autoridade na igreja. Mas um tesoureiro como Judas, porque a Bíblia diz que tudo que entrava ali, ele pegava para si. Tudo que entrava, ele pegava para si. Está escrito lá em João capítulo de número 12, versículo 6, que Judas tinha a bolsa. Ele tinha a bolsa, e tudo que entrava, lançava ali, ele tirava. Está escrito ainda, capítulo 13 de João, verso de número 29. Ele tinha a bolsa, era um tesoureiro. Hoje seria então o ministro da fazenda de Jesus. Então ele disse: espera aí, Pedro não é o maior, João também não. O maior sou eu sou o tesoureiro. Acredito que naquele momento o quarto que se levantou foi Levi. Levi notificou e disse: espera aí, gente, o maior aqui sou eu. Mas por que você, Levi? Por que você? Porque vocês são todos indoutos, insapientes. Eu não, eu tenho sabedoria. Eu trabalhava numa alfândega, numa recebedoria. Eu sou o maior. Vocês não têm conhecimento. Eu estava lá num patamar muito acima de vocês. Levi, também chamado Mateus. Eu sou o maior aqui. Que é isso, gente? Vocês estão equivocados. Eu acredito, irmão, que o último que se levantou foi Tiago. Tiago diz: olha, gente, eu quero falar por último aqui, mas eu vou dizer uma coisa aqui. Os maiores aqui são 3. Por que 3? Eu, Tiago, Pedro e João. Mas por que só vocês 3? Não, porque quando Jesus vai subir no monte, ele só chama a gente. Quando Jesus vai fazer um milagre assim, mais particularmente, ele só chama a gente. E a Bíblia diz isso. Irmão, tudo isso estava acontecendo entre os discípulos. A Bíblia diz que eles disputavam entre si qual deles seria o maior. Preste atenção.
segundo a Bíblia, irmão, segundo a Bíblia, no reino de Deus, o maior, ele serve o menor. Que isto, pastor? É verdade. Segundo a Bíblia, no reino de Deus, o maior serve o menor. E é por isso que Jesus dá aqui aos seus discípulos uma linda, uma preciosa lição de humildade acerca do maior no reino de Deus. A disputa estava aqui acirrada. Quando diz a Bíblia que quando Jesus ficou sabendo, interessante, a Bíblia diz que Jesus não estava presente quando eles discutiram pelo caminho. Jesus não estava presente. Não, pastor, não. Quer ver o que Marcos escreveu narrando esse incidente no capítulo 9, versos 33 e 34, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 33 e 34. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Ora, Jesus não estava presente quando eles estavam disputando entre si sobre qual deles seria o maior. Interessante, você já pensou que quando Jesus não está presente, muitas coisas ruins, erradas, disputas, brigas, ciúmes acontecem entre nós? Quando Jesus não está na vida de uma pessoa, as desgraças que ela pode vir cometer, Jesus não estava presente. Aí está escrito no verso 33 que quando chega em casa, verso 33, lá em Cafarnaum, ele entra em casa, era uma residência ali em Cafarnaum que Jesus tinha, e a Bíblia diz que Jesus pergunta para eles: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Olha o verso seguinte, diz a Bíblia: mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. Ou seja, eles estavam disputando. Só que quando Jesus perguntou para eles, eles ficaram calados. Eles calaram. E a Bíblia diz, nos versos seguintes aí, que Jesus dá uma lição aos discípulos. Aí, naquele exato momento, interessante, naquele exato momento, quando Jesus pergunta para eles, e eles se calam, é que acontece, interessante, cada evangelista escreveu esse episódio, excetuando João. E é interessante que cada um dá um relato em cumprimentação do outro. Aí quando ele se... Você vê que em Lucas não diz que Jesus não estava presente. Mas Marcos lembrou e disse: ó, Jesus não estava presente. Aqui é uma sequência na leitura de Lucas que nós lemos. Jesus logo em seguida pergunta. Mas na verdade Jesus não estava presente. Eles discutem durante a caminhada. Aí quando chega em Cafarnaum, em casa, aí Jesus diz: eu quero saber. Alguém pensa, mas será que alguém contou para Jesus? Não, Jesus é Deus e ele sabia de tudo. E aí quando Jesus pergunta e eles se calam, Jesus já chegou a hora de eu ensiná-los. O que Jesus faz? Está lá em Mateus capítulo 18, dos versículos 1 ao 5. A Bíblia diz assim: naquela mesma hora, dando sequência a esse incidente, a esse episódio, naquela mesma hora, chegaram os discípulos. Aí eles tiveram coragem, porque quando Jesus pergunta, eles se calam. Mas aí um
estou velando o outro. Tá. Vamos perguntar, já que o Pedrão disse que é ele, Judas falou que ele é o tesoureiro, ele é o maior, João diz que declina no seio do seu Senhor, ele é o maior, porque é o discípulo amado. Tiago fez um resumo aqui, que os maiores são 3, ele, Pedro e João. Então vamos perguntar para ele, porque aí a gente vai ouvir da boca dele. E aí o Pedrão disse, você vai ver, ele vai apontar para mim, ele vai falar meu nome. Cada um esperando que o seu nome fosse mencionado. E aí Jesus o surpreende. Diz que naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Aí eles tiveram coragem e perguntaram. Vamos ver o que Jesus fala? E Jesus, chamando uma criança, parece que subitamente eu estou vivendo esse acontecimento hoje. Parece que vai passando uma criança, um catatauzinho lá. Jesus, menino, criança, é você mesmo, vem aqui. A Bíblia diz que Jesus chama uma criança e faz o quê? E a pôs no meio deles. Estava lá eles em torno de Jesus. Jesus pega aquela criança, parece que eu estou vivendo esse acontecimento, e coloca a criança no meio deles, aquele catatauzinho lá, no meio deles. E aí Jesus disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, ou seja, não eram convertidos. Olha para cá, eles eram seguidores de Cristo, mas ainda não era convertido. Olha para cá, é possível que alguém esteja na igreja, acostumado com o evangelho, até ouvindo pregações, sermões, cantando, mas ainda não é convertido. Às vezes tem o espírito orgulhoso, não é humilde, quer ser o maioral entre todos, não tem a humildade que Jesus nos ensinou, porque ele diz lá em Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É possível que alguém esteja inserido ainda nesse contexto de orgulho, do eu que fala mais alto, da sua tumidez, é túmido, inchado, aumentado, exaltado. Isso aqui é interessante, gente. Por quê? Porque Jesus dá uma lição aos seus discípulos. Ele pega aquela criança e coloca no meio deles. E aí diz, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Preste atenção, eles estavam querendo saber qual era o maior no reino de Deus. Mas Jesus disse, se vocês não se converter e não fizer como as crianças, vocês nem vão entrar lá, quanto mais ser o maior lá no reino do meu Pai. Vocês nem vão entrar, se vocês não converterdes e não fizerdes como criança. Por que como criança? Porque como criança, você já olhou, você já percebeu a humildade de uma criança? Eles estão brincando junto. Esse dia eu estava vendo lá na rua, frente de casa, os meninos brincando, daqui a pouco começaram a brigar. E um deu um tapa no rosto do outro, tal, e aquela briga e tal. Mas passou 5 minutos. Eles estavam brincando assim, tudo, e dando risada, como se nada houvesse acontecido. Já pensou se os adultos, Gustavo, fossem assim? Quantos adultos que brigam e passa-se a vida toda e eles nunca mais se falam. Fica de mal a vida toda. Não tem perdão, não tem arrependimento.
não libera o perdão. Por isso que Jesus diz, criança não, uma criança, o pai bate na criança, tal, ela tal. Eu lembro da Sueli, que dos três é a que mais chorava em casa. A gente batia, ela chorava, daqui 2 minutos já estava no meu colo. O pai, tem docinho aí, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Criança. Os adultos não brigam entre si e nunca mais se fala. Falta de humildade, de liberar o perdão. E é por isso que na vida de muitos crentes a bênção de Deus fica retida. Deus não pode liberar para você aquilo que Ele quer liberar, porque você não libera o perdão para o seu irmão. E aquele que não libera o perdão também não é perdoado. Aí é com você. É você que escolhe. E no versículo 4, olha o que Jesus fala. Mateus 18, verso 4. Portanto, aquele que se tornar humilde. Parece que eu vejo Jesus até passando a mão na cabecinha daquela criança, daquele menino. Aquele que se tornar humilde como esta criança, e o verbo aí que parece que Jesus está apontando para ela, como esta, né? É um verbo definido, como esta criança. Esse é o maior no reino dos céus. E o verso 5 diz: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal. Aí parece que Jesus se vira novamente para aquela criança e aponta para ela. Qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Irmão, que lição de humildade Jesus estava dando aqui aos seus discípulos. Agora, o que me chama a atenção, onde faltava humildade nos seguidores de Cristo, que estava todo dia com Ele, recebendo os seus preciosos ensinos, lá do lado de fora, lá no deserto, nós vemos pessoas dando lição aos discípulos. Por exemplo, o exemplo de João Batista. Olha que lindo, Evangelho de João, capítulo de número 3, os versos 25 ao 30. Olha que exemplo. Os seguidores de Cristo, ao lado dele, todos os dias ouvindo seus sermões, estavam disputando, brigando entre si, qual deles seria o maior. Do lado de fora, ou seja, lá no deserto, tinha um homem que era maior do que todos eles. Nascido de mulher, não tinha um como João Batista. Estava lá no deserto, não estava seguindo a Cristo. Pelo contrário, estava abrindo picada. Era o desbravante, o bandeirante, a voz que clamava no deserto. E tinha humildade, muito mais do que os discípulos. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Verso seguinte, rapidinho, filho. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, o qual tu deu testemunho dele, chegou a apontar e diz: ei-lo batizando, e todos estão indo ter com ele. Lá, ele está lá batizando agora. Tu batizou ele, tu apontou, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora todo mundo está seguindo ele. Aí, João respondeu e disse: o homem não pode receber alguma coisa se não for dada do céu. Olha para cá, o que você tem não é propriamente seu. Eu tenho um dom espetacular. Eu tenho uma voz melodiosa que quando eu canto,
Que coisa tremenda. Ninguém canta como eu, ninguém adora como eu, ninguém faz como eu. Você não tem nada. Você não tem nada. Tudo que você tem foi Deus que te deu. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Olha a humildade de João Batista. Verso 28, ele diz: vós mesmos me sois testemunhas de que disse, não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, a esposa é a igreja. Aquele que tem a esposa é o esposo, o Cristo. Mas o amigo do esposo, o que lhe assiste e ouve, ou seja, eu sou amigo do esposo, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. Eu estou feliz de estar aqui no deserto, porque eu já cumpri o meu papel, eu já fiz o que eu deveria para aquilo que eu fui enviado. Eu não sou o Cristo, eu sou uma voz do que clama no deserto. E aí, João fecha as cortinas. No versículo de número 30, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que humildade de João Batista. Dentre os nascidos de mulher, Jesus disse, não tem um como João Batista. Mas ele chegou na conclusão, Jesus, quando falava a respeito de João, ele diz, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus era maior do que João. Então preste atenção, isso aqui é um ensinamento fundamental para nós nos dias de hoje. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 138, e o verso de número 6, que Deus, ainda que o Senhor é excelso, Ele atenta para os humildes, mas aos soberbos, o que Deus faz? Deus o conhece de longe. Olha lá, estou vendo, estou assistindo. Deus conhece o soberbo de longe, mas aos humildes, Deus se atenta para ele. Isso é tremendo. Eu vou finalizar aqui. Até o apóstolo São Paulo, em determinado momento do seu ministério, ele deixou-se levar pelo orgulho. Sabia que até o apóstolo São Paulo deixou-se ser levado pelo orgulho? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 5, ele chega diante de todos e diz, porque eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Olha o espírito de Paulo. Eu não sou inferior a ninguém. Eu penso, é pensamento, coração. Olha a exaltação. Capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu disse, eles são apóstolos de Cristo, eu sou mais do que eles. Olha o perigo. Olha o perigo. Eles são apóstolos de Cristo, eu sou mais do que eles. Em trabalhos, açoites, fui preso, nos perigos de morte, sou mais do que eles. Aí Deus olha para Paulo, Deus olha para Paulo, e a Bíblia diz lá no Salmo 147, o versículo de número 6, olha o que diz o Salmo 47, verso 6, o Senhor eleva os humildes, mas o que ele faz? Ele abate os ímpios até a terra. Aí Deus olha para Paulo e diz, vai se perder. Sabe o que Deus faz?
espinho nele. Espinho nele. Você já pensou? Às vezes aqui a gente tem alguns trabalhos de criança e se enche algumas bolas, né? Conhecida bexigas. E interessante, você pega uma bexiga, ela está bem cheia, esticada. Aí você pega uma agulha e pum, um palitinho, fura ela, pum, pedaços para todo lado. Assim aconteceu com Paulo. Eu não fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Eles são apóstolos de Cristo, eu sou muito mais do que eles. Sofri mais, ele estava se achando. Deus disse, espinho nele. E aí, a bola começou a se murchar. Olha lá, primeira epístola de Paulo aos Coríntios 15, o versículo 9. Olha como é que Paulo vai abaixando a bola. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Ué, agora há pouco não estava dizendo que era o maior? Agora ele diz, não, eu sou o menor dos apóstolos. E nem sou digno. Aí, veio um espinho na carne. Ele orou 3 vezes, Deus disse, não. E o espinho continuou perseguindo ele. Era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Aí ele começou a se humilhar. Eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Aí Deus diz, não, tá? Ainda tem muito orgulho. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios 12, versículo de número 11. Vamos ver? Fui nécio em me gloriar-me. Tá vendo? Tá reconhecendo o erro. Fui nécio em me gloriar-me. Vós me constrangesse, ou seja, eu fui na onda de vocês, vocês me elogiando, cuidado, comecei a elogiar a pessoa. Você está cantando bem, você está pregando, pastor, sou prega demais, pastor, sou prega demais. Cuidado, vocês me constrangeram isso, porque eu devia ser louvado por vós, visto que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Olha a humildade. Deus olha e diz, não, ainda tem orgulho. Ainda tem orgulho. Efésios 3, verso de número 8. Ainda tem orgulho. O que diz Efésios 3, 8? A mim, o mínimo de todos os santos. Agora nem apóstolo e nem crentes ainda. Ele falou, a mim, o mínimo que foi dado aos outros. A mim foi dado o mínimo só, que foi dada a todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. Ou seja, ele falou, a mim o mínimo, eu sou o mínimo, eu não sou o máximo, eu sou o mínimo. Deus olha e diz, não, ainda tem um restinho, ainda tem um poucozinho, tem um poucochinho ainda. E sabe o que Deus faz? Está lá, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. Vou finalizar aí. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora ele não diz que é apóstolo, o mais excelente apóstolo. Não, ele diz, dos quais eu sou o principal. Aí Deus olha e diz, é assim que eu te quero, viu, Paulo? É assim que eu te quero, humilde, na sua posição de servo, de obediente a mim. Olha, eu sou o principal pecador, eu sou o principal. Deus olha e diz, é desse jeito que eu te quero. Irmão, vamos aprender aqui com essas passagens bíblicas. Eu gostaria de ter até mais tempo para falar, porque Jesus diz que é para ser humilde de coração. Sabe que tem gente que veste uma roupa um pouco já desgastada, já rota, e um pouquinho velhinha, um sapatinho e tal, cabelo despenteado, barba por fazer, né? O irmão é humilde, pisa no pé para ver. Alguém confunde humildade com vestimenta. Tem gente que se veste elegantemente, mas são pessoas humildes.
Mas tem pessoa que você olha e fala, isso aí é um cuidado. Pisa no pé dele para ver. Rapaz, o cara quer brigar. Então, cuidado. Lembra-se que humildade não está em vestimenta, em a pessoa ter aquele aparato de uma pessoa humilde, tal, e santarrão, porque tem aquele perfil de uma pessoa humilde. Nananina não. Humildade está no coração. Por isso que Jesus disse, ó, aprendei de mim. Eu termino aqui, Mateus 11, 29. O que Jesus disse? Ó? Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde do quê? Do quê? Você vê, é do coração. Humildade está no coração. Não está, às vezes tem gente que, essa irmã não vai para o céu. Olha o jeito que ela se veste. Nossa, todo cabelo, todo arrumado, que roupa, nossa, não tem humildade. Mas por quê? Só porque está se vestindo bem não tem humildade? Não escova os dentes, não penteia o cabelo, não corta a barba, põe uma roupa a mais ruim do guarda-roupa. Eu tenho um problema de fazer perícia no INSS, porque já me aconselharam. Ó, você tem que pôr a pior roupa que você tem. Deixa a barba sem cortar. Falar, esse negócio de... E todas as vezes que eu vou, eu não passo. Porque eu chego lá para me aposentar, a turma olha para mim, cara. Não, o senhor não. Volta, vai trabalhar. Tá bom. Ô, irmão, eu já fui reprovado umas 3 vezes. Vocês rirem, né? Porque não é vocês no meu lugar. Mas irmão, porque diz que tem que ir com a roupa rasgada, um tênis furado, a barba por fazer, o cabelo todo coisado. Aí eu chego lá, todo arrumadinho. Não, sou... Fazer o quê? Ô irmão, não dá para confundir, ou você é ou você não é. Quantos podem dar glória a Deus no final, irmão? Nós vamos encerrar o culto.